Bom dia, boas tardes, boas noites. Não sei que horas que a gente vai estar se encontrando, então a gente faz a saudação nos três períodos do dia. Cá estamos nós, na nossa terceira etapa de uma caminhada em que nós queremos discutir elementos da economia de Francisco, tanto para a gente entender quanto para a gente praticá-la. Não faz sentido, isso não é um exercício intelectual, não é um exercício acadêmico, é um exercício de quem está buscando construir um outro mundo possível e de benefício para todas e todos nós. Hoje nós vamos conversar sobre alternativas, experimentos da história que já aconteceram e que são alternativas àquilo que se chama o mercado. E aí é bom de fazer uma pausazinha para explicar de que mercado nós estamos falando. Nós estamos falando do mercado financeiro, que na realidade se apropriou de maneira indevida da expressão mercado. Por quê? Porque mercado é uma expressão cara a todas as culturas. Não existe cultura no mundo que não tenha um local de encontro de pessoas em que produtores e vendedores e compradores se encontram, uns para oferecer aquilo que produziram, os outros que vão comprar aquilo que precisam. Tá? Então, os mercados são os mais tradicionais possíveis. Em alguns lugares, inclusive, é o principal espaço da cidade ou de uma fortaleza. Né? Então, nós temos mercados históricos, mercados com arquitetura bonita. Então, este é um mercado onde as pessoas vão e se encontram. Um pouco mais à frente na história da humanidade, descobriu-se, agora vamos falar do mercado imobiliário. Mas mesmo quando a gente fala de mercado imobiliário, no mínimo, em algum momento, você vai ver a casa, vai ver o apartamento, vai ver a propriedade, vai ver a sala, né, e encontra com uma corretora ou com um corretor. Então, um comprador e um representante do vendedor, se não for a própria vendedora, se não for o próprio vendedor, se encontram e vão interagir para ver como é que compra, como é que não vende. Então, esse é o mercado que a gente está acostumado. Não é? O que o mercado financeiro fez? O mercado financeiro, na realidade, é um monte de cifras rodando, de bits, né? Rodando de computador para computador, de celular para celular. E que mercado é esse que você vai a um caixa eletrônico e tira dinheiro? Né? Que mercado financeiro é esse? O mercado é esse. Você encontra com quem? Com uma máquina. Tira o dinheiro e vai embora. Né? Então, este mercado financeiro quer representar aquilo que ele acha que deve ser economia. Então, todo o fluxo financeiro como sendo representativo, real e efetivo da economia. Na economia de Clara e Francisco, a gente não cai nessa. A gente denuncia isso. A gente diz, olha, isso aí é financiarização, não é economia. Por quê? E aí não tem uma discussão teórica sobre isso, nem abstrata. A economia de Clara e Francisco não é uma economia de abstrata, não é de teorias. Ele busca exatamente contemplar possibilidades, inclusive de coisas que já estão acontecendo. Então vamos só passar alguns exemplos que transcendem a essa ideia de que só se pode produzir através de grandes empresas, sejam elas no agronegócio, sejam as grandes indústrias, sejam os grandes prestadores de serviços, dentre os quais o Uber, né? Dentre os quais sejam os planos de saúde enormes, dentre os quais sejam hospitais também enormes que fazem parte de grandes conglomerados financeiros. Ou que existe outra maneira de você comercializar remédios que não seja através dessas cadeias de drogarias que estão espalhadas por todas as nossas cidades. Então, quando a gente fala então de alternativas, que alternativas seriam essas? Por exemplo, existe a alternativa de se produzir alimento em hortas comunitárias. Né? As pessoas vão lá, normalmente as prefeituras cedem uma área e as pessoas vão produzir, na maioria das vezes, sem usar agrotóxico. Elas mesmo usam o tempo delas, eventualmente sobra alguma coisa, distribui com o vizinho, ou eventualmente até mesmo vendem excedentes. Mas é uma produção comunitária.
Nós temos também pequenos proprietários que têm a sua propriedade, que plantam e que compartilham a comercialização. Não compensa levar meia caixa de tomate, não compensa levar três dúzias de ovos, não compensa levar 12 abacates, então eles se consorciam, transportam isso e um ou dois deles vêm a uma feira e fazem a venda. Na maioria, em muitos casos, inclusive, uma venda num mercado, né? Numa feira, onde eles se encontram e ao longo do tempo acaba tendo uma relação social muito interessante para além da compra e da venda. Né? Nós temos também a produção de grandes produções em escala, grandes volumes, que não são feitos por uma única empresa ou por duas ou três só. Inúmeros pequenos proprietários seguem um padrão tecnológico, produzem aquilo normalmente sem uso de agrotóxico, né? E fazem uma produção que depois consegue vender em grandes números, em toneladas. Por exemplo, o movimento do Sem Terra no Brasil são os maiores produtores de arroz orgânico do mundo. Né? Também as pessoas podem se organizar, sejam pessoas, sejam empresas, normalmente de menor porte, em cooperativas. Às vezes, faz uma cooperativa de compra. Tá? Vocês já devem ter ouvido em central de compra. Então, pequenos negócios, normalmente ligados ao gênero de abastecimento, pequenos mercados, pequenos supermercados, aquelas lojinhas do bairro, eles se cooperam porque, se eles comprarem em conjunto, eles conseguem negociar com os vendedores preços que, se não forem iguais àqueles que eles conseguem, o que supermercados conseguem, grandes cadeias conseguem, mas eles conseguem pelo menos levar produtos de qualidade e a preços absolutamente razoáveis. Tem também cooperativas de venda, né? Pequenos produtores que se consorciam para fazer uma venda conjunta. Todos eles fornecerem um tipo de produto padrão, cada um produzindo um número X daquele produto, ou cada um deles produzindo uma parte desse e depois juntam. Imóveis, por exemplo, existem eu presenciei, não sei se ainda existe, uma cooperativa de produtores de imóveis em Ubá. Como é que eles fizeram? Ora, um grande hotel queria um tipo de mobiliário para os quartos do seu hotel. E nenhum deles tinha condição de oferecer o volume que eles queriam. Eram mais de 160 apartamentos. Eles se consorciaram e entregaram. Né? Aqui no Espírito Santo, eu sei que tem gente de fora do Espírito Santo, mas aqui no Espírito Santo, lá na década de 80, 90, pequenos produtores de serviços metal-mecânicos se consorciaram para vender para as grandes empresas. Né? Se organizaram, estabeleceram padrões, obedeceram os padrões e passaram a vender serviços e de forma conjunta. Então, existem inúmeras maneiras de se fazer isto, né? Que são formas de operar, de cooperar, e que não implica de que um manda na empresa do outro. Não, se reúnem, estabelecem padrão, estabelecem preço, estabelecem prazos e combinam como fazer as coisas e buscam, cada um deles, produzir a qualidade, porque se um não produz com a qualidade necessária, todos se prejudicam. Existem também as cooperativas de crédito, né? Principalmente de microcrédito. O que é microcrédito? Aquele crédito de pequeno volume, mas que pode fazer uma diferença extraordinária. Uma das melhores experiências que nós temos na América Latina é o chamado Banco Sol, da Bolívia. E como é que funciona o Banco Sol? O Banco Sol vai e entende a necessidade de 50, 60, 70, 80 pessoas, que tipo de crédito que eles precisam. Né? Eventualmente, o crédito é para comprar frutas, verduras, legumes numa Ceasa, num tipo Ceasa, numa central de abastecimento, né? Vão para diversos lugares da cidade, pode ser às vezes até em sinais, né? Vão fazer entrega em casas e no final do dia, o que eles querem fazer? Eles querem pagar o empréstimo
né, com os juros que foi cobrado e ir para casa com o lucro. Né? Isto, o sistema bancário normal, vê se algum Bradesco, ou Banco Itaú, ou Santander, ou mesmo a Caixa Econômica, ou o Banco do Brasil se interessa. Não interessa, porque que história é essa? Como é que eu vou abrir o banco às 4h30 da manhã para oferecer um crédito? O indivíduo vai na Ceasa e quando ele termina, que não tem mais movimento na rua, às 6h30, 7 horas, ele quer ir lá pagar. Né? E ele quer ir lá pagar porque ele também não quer correr o risco de perder o dinheiro, de ser assaltado ou qualquer coisa. Isso é uma realidade deles. Então, esta é uma experiência das mais bem-sucedidas, reconhecidas por várias instituições internacionais. Se a gente não quiser pegar o Banco Sol, nós podemos aqui na nossa cidade de Vitória subir um pouquinho no território do bem. Tem o Banco do Bem. Como é que funciona? As pessoas têm um fundo de recursos, as pessoas vão lá, dizem para que precisam, como é que pretendem utilizar. Às vezes é para uma emergência de saúde, às vezes é para comprar algum equipamento para poderem produzir alguma coisa, às vezes é para fazer a reforma da casa. Tem vários tipos, várias utilidades. Com quem está analisando este pedido de crédito é alguém da comunidade, existe uma relação de confiança. Então, não precisa de toda a burocracia de cadastro, de avalista, às vezes exige até o aval comum. Então, essa é uma experiência muito bem sucedida e que pode ser replicada em vários. Aliás, o Banco do Bem está sendo replicado em vários municípios do Espírito Santo. Então, vocês vejam o que é o espírito da cooperação. Operar juntos, ser solidários. Não tem que agora eu vou abrir uma filial do Banco do Bem para ganhar mais dinheiro. Não, vão, treinam as pessoas, criam toda uma relação de confiança, depois eles voltam para operar o projeto deles e a pessoa lá de Nova Venécia, ou de Colatina, ou de vários municípios, aí, ou de outros bairros, uma própria Grande Vitória, vão tocar os seus respectivos bancos. Então, observem que é produção de crédito, concessão de crédito, recebimento, que é feito de uma maneira completamente diferente do que o sistema financeiro quer fazer. Porque ao sistema financeiro mundializado, o que interessa é empréstimos em grandes volumes, de preferência para os mesmos tomadores, porque aí não tem os custos de fazer cadastro outra vez, e os riscos são menores, eles não querem correr risco. Tem prejuízo nesse tipo de microcrédito? Tem, não chega a 5%. Então, são exemplos que nós temos aí de que é possível fazer diferente daquilo que muitos querem que a gente acredite que é a única alternativa. Nós podemos também pensar em alternativas até mesmo no provimento de um serviço tão essencial quanto é a escola. A escola não precisa ser uma escola pública governamental, ou não tem que ser uma escola privada que respeite, que siga as regras estabelecidas pelo Conselho Estadual de Educação. Não é? Pode ser uma escola comunitária. Nós temos uma experiência, uma vez mais, no Espírito Santo, mas que tem em outros estados do Brasil, inclusive Maranhão, Piauí, não é? Que é a escola da alternância. Né? O que é a escola da alternância? São filhos de produtores que precisam estar em casa num determinado período do mês. Né? Então, quando eles não precisam estar ajudando os pais na lavoura ou no cuidado da casa ou no cuidado da propriedade, eles vão e passam uma semana, 2 semanas em regime de internato. Voltam, vão trabalhar, vão interagir com a família, vão fazer seus deveres. Né? Então, eles se educam não só do ponto de vista da escolaridade formal, mas eles também se educam para a vida e, principalmente, isso é uma coisa absolutamente encantadora, eles se educam para ficar na terra, produzir com qualidade e ter uma inserção comunitária muito forte. Normalmente são pessoas muito ativas na comunidade, contribuem com o desenvolvimento da comunidade, etc.
Na saúde é a mesma coisa. Nós ouvimos o depoimento da doutora Ana Rita na última live nossa, né, falando sobre outras possibilidades. Por que a saúde só pode ser cuidada por hospitais? Por que a saúde só pode ser cuidada comprando remédios nas cadeias, nas grandes cadeias de farmácia? Por que só pode ser com diagnósticos sofisticados? Não, a saúde pode pode ser muito bem cuidada até por práticas milenares, né? Como é, por exemplo, o caso da acupuntura, né? Como são as ervas. Ah, não tem patente? Não tem patente, por quê? Isso é conhecimento popular. E quantas pessoas se cuidam dessa maneira e se mantêm saudáveis? Como se alimentam de forma saudável, comprando produtos alimentícios sem agrotóxico, adoecem menos. Quando tem algum mal-estar, se cuidam de tal maneira a não ter efeitos colaterais. Porque basta ler uma bula de um remédio sofisticado que o que tem de efeito colateral não está no gibi. Às vezes causa náuseas, às vezes causa úlcera, tanto efeito colateral. Não quero dizer que não exista a necessidade de se ter remédios mais sofisticados. Quer dizer que não é a única possibilidade de tratamento. Existem inúmeras outras formas de se cuidar da saúde. No Brasil, nós temos uma experiência muito interessante também de saúde coletiva através dos agentes de saúde da família, né? Que vão visitar as famílias, que estão com as famílias, que conhecem as famílias, né? E que vão e que estimulam a questão da higiene, estimulam a questão do cuidar do corpo com exercício, estimulam a boa alimentação. Então, acompanham aquelas pessoas durante um bom tempo. Então, cuidam da família como um todo. Isso é cuidar. É a famosa economia do cuidar. Estão lembrados? Cuidar da casa. Aí está cuidando da casa, o corpo do semelhante, o corpo do vizinho, né? Da vizinha. Ou seja, são maneiras que nós temos de estar no mundo produzindo, consumindo, distribuindo bens e serviços muito diferente daquilo que o famoso mercado financeiro quer nos induzir a fazer. E eles fazem isso, inclusive, usando técnicas de marketing fantásticas. Então, é a única forma que eu tenho de comprar é ir a um grande supermercado e ir lá comprando absolutamente tudo. Muitas vezes, só tendo para interagir uma pessoa no caixa. E já vamos escanear e já não vai ter caixa também. Então, que mercado é esse que não há uma interação mais próxima? Por que nós não podemos valorizar aquele contato com o comércio de vizinhança, com a produção de vizinhança, até mesmo com a prestação dos mais diferentes tipos de serviços de vizinhança? Então, na economia de Clara e Francisco, se coloca isso como possibilidade. Eu quero repetir e insistir. Isto não é uma abstração, não é um desejo para futuro. São coisas que estão sendo praticadas no mundo ao longo de milênios e que mesmo nessa nossa era bem moderna aí, com computador, com aplicativos, com celular, essas pessoas ou essas empresas, pequenas e médias empresas, estão conseguindo fazer uma economia de interação, aí gerando uma série de benefícios, dentre os quais a geração de trabalho e a melhor distribuição de renda. Eu gostaria de fazer um pedido, eu diria até, me lembrando dos meus tempos de sala de aula, eu gostaria de passar um dever de casa para vocês. Olhem em torno de onde vocês moram, olhem em torno do lugar onde vocês trabalham, olhem no entorno da experiência de vocês, vejam quantas experiências existem, quantas pessoas existem que hoje não estão empregados em grandes empresas, mas que têm o maior prazer de fazer aquilo que produzem, têm o maior prazer de interagir com as pessoas e nessa interação, tanto aprender quanto a ensinar. Vamos nos encontrar na quarta-feira que vem agora e vamos ouvir outras experiências.
a professora Marta Tristão, da Universidade Federal do Espírito Santo, vai falar para nós sobre experiências de como fazer educação ambiental. Né? Como fazer educação ambiental. O nosso companheiro Heraldo Fogos vai falar conosco sobre como valorizar a cultura negra, como valorizar os aspectos da etnia, né, e da cultura nos seus mais diferentes campos. Né? E o Heraldo, além de ser um valoroso batalhador pelas questões da etnia afrodescendente, né, ele também é um sindicalista e atua aí com companheiros da área de telefonia há muito tempo. Então, tudo isso para justificar, tudo isso para ilustrar que sim, é possível ter uma outra forma de economia, sim, tem uma outra forma de nós gerarmos trabalho, nós gerarmos renda e, acima de tudo, gerarmos o bem comum e gerarmos o bem-estar de cada uma e cada um de nós. Fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima.